O nosso instrutor, então, vai ser o professor, doutor, então, Anderson Rocha. O Anderson ele é graduado em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre em administração, linha de pesquisa em finanças pelo Centro de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e doutor em demografia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. Atualmente, ele também é pós-doutorando e gestor de dados. Então, Anderson tem um grandíssimo currículo, é um grande convidado hoje aqui da gente. E já passo, então, a palavra a ele. Obrigado, Marina. É um currículo não tão grande assim, mas muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito também a professora Carolina por ter entrado em contato comigo e me convidado. Eu vou começar já então, já que teve essa apresentação, não preciso mais falar sobre mim. Mas antes de começar, eu só queria dizer, né, esse é um curso introdutório de Excel, tem várias coisas que a gente pode falar sobre Excel, sobre análise de dados, análise de coisas realizadas que a gente pode fazer nesse software que tem inúmeras coisas possíveis a serem feitas, inúmeras análises, cálculos, textos, etc. Então, provavelmente alguma coisa selecionada, alguma coisa ficou de fora do que foi selecionado para eu apresentar aqui, hoje e no próximo sábado. E outra coisa que eu quero dizer é que se vocês tiverem alguma dúvida, em qualquer momento, em qualquer período, pode falar, abrir o chat e falar, ou digitar abrir o microfone e falar, ou digitar no chat, e também, que eu estou aqui acompanhando, eu vou acompanhar todas as dúvidas de vocês. Eu vou compartilhar minha tela, se alguém não conseguir ver, se alguém não tiver, né, tiver acesso, etc., pode avisar que eu tento aqui de novo. Tem um material de apoio, eu não sei se vocês receberam, então, que é um arquivo Excel que a gente vai desenvolvendo os exemplos ao longo de hoje e da semana que vem. A tela apareceu, está tudo certo para todo mundo. Tudo certinho, Anderson. Certo? Quanto a esse material de apoio, eu aconselho que, se vocês conseguirem ou dividir a tela ou acompanhar essa transmissão pelo celular, enquanto, né, acompanham a resolução desses exercícios, dessas atividades pelo computador, é bem interessante. Se não, é possível fazer depois, etc. Então, como eu disse, é uma introdução ao Excel. E para que serve o Excel, né? É um software de análise de dados, de tabulação, de tabelas, um conjunto de planilhas, que serve para um monte de coisas. Dentre elas, leitura, armazenamento, preparação e análise de bases de dados. Você pode pegar esses dados em algum site, por exemplo, alguma base pública, alguma base privada, por exemplo, o IBGE, Economática ou qualquer outra, IPEA, ONU, etc. Geralmente, essas bases, essas fontes de dados, elas fornecem esses dados, censo, PNAD, número de população, quantidade de população por sexo e idade de um determinado país, cotação de preço de ações, do Ibovespa, de índices de mercado financeiro, etc. Eles fornecem esses dados, você consegue pegar esses dados no site, nas bases, em formato de Excel, ou em formato cuja leitura fique mais fácil no Excel. E a partir do momento que você tem esses dados, o Excel também é um software que ajuda, é muito útil na preparação dessa base, na organização dessas bases. Por exemplo, você pode organizar os dados que você coletou no Excel, mas eu quero usar outro software para poder fazer a análise. Por exemplo, eu recebo os dados, eu pego os dados, baixo os dados de alguma base específica, de alguma fonte específica, eu organizo esses dados no Excel, dou uma arrumada inicial neles no Excel, mas eu quero fazer as análises em outro software, por exemplo, o R, o Python, Stata, qualquer outro. O Excel ajuda nesse processo também. Ou, sei lá, eu tenho dados, eu tenho uma empresa e quero fazer análise patrimonial, do balanço patrimonial, análise financeira
das vendas, das receitas, despesas, lucro da minha empresa. O Excel também é muito útil para isso. E dentre as ferramentas, dentre as coisas que vocês conseguem fazer, com o Excel vocês podem formatar tabelas, formatar planilhas, você pode colocar informações numéricas, informações financeiras, informações de textos, fazer cálculos, etc. Muitas coisas é possível fazer a partir do Excel. Como eu disse, você consegue pegar algumas bases de dados de várias fontes diferentes, do IBGE, dados agregados, microdados, e ler no Excel, né? Microdados das principais pesquisas, PNAD, PNS, PNAD contínua, entre outras. E você pode ler esses dados, né, em vários formatos que são formatos compatíveis com o Excel. Por exemplo, o .xlsx, que é o Excel mais recente, o .csv, que é um dos formatos mais simples e mais comumente utilizados para poder fazer leitura de dados. Né? Você baixa em CSV, você transporta em CSV, e você consegue abrir esses dados no Excel. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho aqui essa planilha de Excel, que eu estou usando para poder... São informações de indivíduos, né? Eu tenho códigos individuais aqui na coluna A, códigos domiciliares dos domicílios de cada um desses indivíduos e informações de coordenadas geográficas dessas residências, de cada uma dessas residências. E esse dado em Excel aqui, ele está num formato CSV. Por quê? Porque eu organizei esses dados em Excel e vou utilizá-los, transportá-los para um outro software, que é o software que eu vou fazer essa leitura de mapa espacial para entender onde estão localizados cada um desses domicílios, a partir dessas informações de coordenada geográfica. Então, é um exemplo, a cara não muda. Se eu tenho um software em XLSX, em CSV, em XLS ou qualquer outra, eu vou abrir o Excel dessa maneira. Eu vou mostrar daqui a pouco como a gente abre, como a gente salva, etc. Mas eu queria começar com esse exemplo para a gente ver um pouco das possibilidades do Excel. Eu organizei esses dados no Excel, coloquei essa planilha nesse formato, né? Eu tenho uma determinada quantidade de indivíduos, determinada quantidade de domicílios, com as informações de localização geográfica, e vou transportar esses dados para um software chamado QGIS. Vou ler esses dados exatamente em Excel, um software de análise espacial chamado QGIS, que é onde eu vou fazer um mapa relacionado a essas pessoas. Voltando aqui, eu consigo, então, também pegar bases de diversas fontes, DataSUS, IPEA, ONU, Banco Mundial, etc. Bom, como a gente já viu, essa é a cara do Excel. É uma planilha, né, um conjunto de células, de colunas e linhas, que eu posso fazer várias coisas. E aí a gente tem ferramentas, a gente tem partes específicas em que a gente pode fazer qualquer coisa, várias coisas, qualquer cálculo, dados, etc., a partir, usando esse layout, usando essa planilha. Antes de fazer isso, a gente tem aqui o que tem, né? Quais são as funcionalidades, essas partes específicas. Então, a gente tem aqui a barra de título, essa parte verde, que vai aparecer o título do seu arquivo, se está salvo ou não, se salva automaticamente, funcionalidades onde você pode, de acesso rápido, onde você pode salvar, copiar, colar, etc. A gente tem a barra de menu, que é essa barra aqui de cima, que é onde você vai, a partir dessas barras, a partir de cada uma dessas abinhas aqui, eu vou mostrar. Você tem funcionalidades diferentes aqui, na parte que vem logo abaixo da barra de menu. A barra de fórmulas, que é essa parte branca aqui, que é onde você vai digitar fórmulas, onde vão aparecer as fórmulas que você digita diretamente na célula. As células são essas grades,
cada um desses quadradinhos separados em cinza é uma grade. Como é que eu sei qual é a célula que está ativa, qual é a célula que está funcionando, em que eu devo digitar ou na qual eu estou digitando algo? É a célula que está selecionada, em verde ou em qualquer outra cor, dependendo da versão ou do Excel que você usa, aparece em cinza, em preto, etc. Embaixo aqui eu tenho a barra de planilhas. Nesse caso aqui, nesse print, eu tenho duas planilhas, uma planilha 1 e uma planilha 2, mas eu posso ter mais, basta clicar aqui embaixo, nesse maisinho, eu posso dar zoom também. Além disso, várias outras coisas, eu posso compartilhar, posso fazer comentários, etc. Vamos lá, então, essa é essa planilha de um Excel ativo. No caso aqui, eu tenho a minha célula ativa nesse momento, é a célula B2, que aparece aqui nessa barra à esquerda. Ao lado da barra de fórmulas, essa barra à esquerda. E aqui eu tenho a barra de fórmulas, onde eu vou digitar qualquer coisa. Por exemplo, Anderson, eu coloquei o cursor aqui em cima, na barra de fórmulas. Eu estou agora com a célula D8 ativa, e eu vou digitar qualquer coisa aqui. XXX. Vai aparecer isso digitado na célula que está ativa. Enter para eu sair da célula, ou eu posso digitar diretamente na célula também. Por exemplo, YYY, eu digitei diretamente na célula, eu coloquei o cursor na célula, cliquei 2 vezes e digitei. XXX. Aparece na célula ativa, também aparece na barra de fórmulas. Certo? E aqui em cima, na barra de tarefas, na barra do menu, né, na barra de menu, eu tenho várias... Vocês conseguem... Estava olhando o chat aqui, pensei que tivesse alguma pergunta. Vocês conseguem, em cada uma dessas abas na barra de menu, fazer diferentes coisas. Então, começando lá na página inicial, a gente tem diversas funcionalidades. Por exemplo, eu clico aqui nessa célula D8, que eu cliquei XXX, eu posso transformá-la em negrito. Eu venho aqui, negrito. O legal do Excel é que se você coloca o mouse, o cursor, em cima de alguma dessas pequenas funçõezinhas, né, de alguma desses pequenos botões, ele te dá uma explicação do que pode ser feito e como ser feito a partir de um atalho de teclado. Então, se eu quiser aqui botar esse XXX da célula D8 em negrito, eu posso vir aqui e apertar o botão. Ou eu posso simplesmente, fazendo na célula de baixo, como ele dá aqui a indicação, clicar Ctrl e apertar N, que ele também vai fazer em negrito. É o atalho para o teclado para transformar o que tiver escrito, o número, o texto, etc., em negrito, o que estiver aparecendo ali na célula em negrito. Eu posso copiar e colar a partir desses ícones aqui, recortar, copiar e colar. E ele também mostra, colar aqui, né? Para o colar aparecer ativo, eu tenho que ter copiado ou recortado. Então, fazendo aqui, ele também mostra, ele dá uma explicaçãozinha e mostra o atalho para o teclado. Então, copiar, colocar uma cópia da seleção na área de transferência para poder colocar em outro lugar. Então, eu quero copiar o conteúdo da célula D8 na célula E8. Então, eu venho aqui, copio, a parte de copiar ficou ativa, eu seleciono a célula E8, verifica só que a célula que foi copiada aparece com esses pontilhados que se movimentam, eu venho aqui e colo. Eu posso clicar aqui, ou clicar no botão, né? Ou no teclado, clicar em Ctrl V. Eu seguro Ctrl e aperto V. Velho e básico, Ctrl-C, Ctrl-V. E outras coisas aqui de formatação também. Mudar a cor do fundo da planilha, mudar a cor do texto, aqui no baldezinho ou no azinho. Mudar o alinhamento, centralizar, alinhar à esquerda, alinhar à direita, entre outras coisas.
Uma coisa que é muito importante, que eu acho muito legal aqui, é essa parte de números. Por exemplo, dependendo do tipo de dado que eu estou trabalhando, é interessante mexer nessa parte aqui da aba, chamada número, para formatar o seu dado conforme a origem dele. Então, por exemplo, eu tenho um número aqui, 3. E ele é realmente um número, mas eu estou falando aqui de número, então eu coloco número. Ele é um número, o Excel vai entender que é um número. Apareceu 2 casas depois da vírgula. Eu posso aumentar esse número de casas depois da vírgula usando essas 2 setinhas, esses 2 ícones aqui, de aumentar o número de casas decimais ou diminuir o número de casas decimais. Então eu vou aumentar, vou colocar 4, 5, 4, né? Agora, e 5 agora. Ou diminuir, 5. Mas esse número não é só um número, ele é dinheiro. Eu posso utilizar aqui também a função, né, a parte aqui, o ícone moeda. Ele vai aparecer em reais, por exemplo. E por aí vai, várias outras possibilidades. Por exemplo, percentual. Ele vai modificar. Número com 2 casas decimais, contábil. E por aí vai. Se eu tenho um texto, por exemplo, aqui, qualquer texto escrito, Anderson, por exemplo, para ele entender que é um texto, e isso é muito importante em vários momentos, é interessante, principalmente quando você, sei lá, utiliza essa base, utiliza esse arquivo Excel para passar para uma outra pessoa, ou para ler em outro software, etc. É interessante fazer com que o Excel entenda que aquele dado, aquela coluna, aquela célula, aquela linha, etc., é um texto, para que não haja modificações quando você transitar esse arquivo ou de um software para outro, ou de uma pessoa para outra, etc. Então, por exemplo, é interessante vir aqui, nessa parte de número, nessa aba que está escrito geral, abrir a setinha, descer e colocar que é um texto, lá embaixo. Certo? Isso pode evitar vários problemas. E várias outras coisas, né? Eu posso inserir ou excluir linhas, formatar as colunas. Por exemplo, eu vou inserir uma linha aqui, eu seleciono a linha, ele vai inserir uma linha acima daquela que eu coloquei, daquela que eu selecionei. Certo? Ou excluir a linha, ele vai excluir exatamente aquela linha que está selecionada. Dentre isso, várias outras coisas que a gente vai fazendo ao longo do curso. Então, a gente tem aqui também a função inserir, né, a aba inserir, que a gente pode inserir tabela dinâmica, que vai fazer resumos, vai fazer análises mais específicas de um determinado conjunto de dados. Eu posso inserir gráficos, que também vão ilustrar esse conjunto de dados, adicionar comentários, formatar textos, colocar, né, aquelas capas que a gente fazia quando estava no ensino médio, na escola, etc., aqueles textos grandes com letras brilhantes, etc., adicionar cabeçalho e rodapé, adicionar equação, né? Então, tem aqui exemplos de equação, ou você pode já utilizar esses exemplos, vários tipos de equações, e vai aparecer no texto. Deixa eu colocar uma, por exemplo. Equação, vou colocar essa equação aqui da fórmula de Bhaskara. Ele vai colocar ela na célula. Ela vai aparecer aqui, e junto aparece um editor de equações, que eu tirei. Se eu clico 2 vezes, ele vai aparecer. Aqui, o editor vai aparecer mais uma aba aqui em cima, se eu clico na equação, aparece mais uma aba aqui em cima, chamada de equação, onde eu posso editar, modificar os elementos dessa equação. Então, isso serve, por exemplo, se eu estiver fazendo uma tabela que eu quero especificar a equação que foi calculada naquela linha ou naquela coluna, só para eu me lembrar, ou mostrar para outras pessoas o que eu estou fazendo. Eu coloco eu posso vir aqui, digitar a equação, colocar uma equação específica. Então, saindo aqui, ele deu uma travada, só um minuto.
É isso, meu Excel, meu computador, ele tá meio velho, ele trava um pouquinho. Mas é basicamente isso. Voltando aqui na apresentação, então, enquanto ele destrava, é isso que a gente tem. Primeiro aqui a barra de página inicial. Eu quero mostrar para vocês como fazer isso. Vocês podem ir fazendo a partir de agora, né? Aí junto no software, o que eu vou fazer aqui agora? Eu não sei, eu não gosto de utilizar o mouse. Eu quero utilizar tudo, o meu mouse está quebrado, etc. Eu não gosto de utilizá-lo. Então quero usar tudo no teclado. No Excel existem atalhos de teclado para que a gente possa alcançar e fazer cada uma dessas pequenas funçõezinhas. Utiliza para cada um desses ícones, cada um desses pequenas funcionalidades, copiar, colar, modificar a formatação, formatar em número, colocar equação, etc. Você tem atalhos de teclado. Então vamos lá, deixa eu ver se destravou aqui. Destravou, eu vou voltar aqui na página inicial. E como é que eu faço para poder saber quais são esses atalhos? Eu clico aqui em qualquer uma dessas referências aqui, né? Dessas abas na barra de menu, que tem aqui outras funcionalidades. Eu posso adicionar fórmulas, a gente vai vendo isso ao longo do tempo, dados, revisar dados, exibir, etc. Eu clico em qualquer uma dessas, né? Voltando aos atalhos de teclado. Eu clico em Alt, vai aparecer essas letrinhas e números. E conforme o que eu quero fazer, eu digito na letra ou no número correspondente. Por exemplo, eu quero salvar. Licença, professor. Salvar. Sim? O Ariel Neves perguntou, ali quando coloca o real, tem a opção de ficar mais para frente ou junto? Tem diferença? Tipo, R$4 ou espaço R$4? Tem sim, vamos aqui, ó. Olha só, se eu coloco aqui em real, em moeda, eu posso, ele vai automaticamente colocar, vai abrir um espaço entre o cifrão e o número, certo? Eu posso simplesmente digitar cifrão e 3 que ele vai... Aqui está em moeda, desculpa. Botar em número. Desculpa. Está em geral. Eu posso simplesmente digitar o R e o cifrão e colocar o valor que ele fica junto. Diferença é só a estética. Ele vai fazer o cálculo exatamente da mesma forma se tiver que fazer um cálculo, um determinado cálculo. Certo? Não vai ter diferença nenhuma. É basicamente estética. É basicamente a diferença de formatação. Mas veja só que depois que eu coloquei o R cifrão aqui e digitei o número, ele salvou como moeda. Estava em geral. Aqui eu coloquei em moeda. Aqui está em contábil, perdão. Eu coloquei em moeda. Ele salva como contábil, apesar de eu ter colocado aqui em moeda, clicado em moeda, certo? Mas a diferença basicamente é estética. Um outro detalhe que eu esqueci de falar, eu não sei o meu Excel ele está configurado o separador de decimal como ponto e não vírgula. Por questões das bases de dados que eu tenho mexido ultimamente, para mim é mais fácil eu separar o decimal como ponto e separar o separador de milhares como vírgula. Então, por exemplo, eu tenho esse valor aqui, que é grande o suficiente, e eu vou salvá-lo como número. Eu venho aqui, né? Eu venho aqui nessa setinha do número, coloco em número, quero deixar 2 casas decimais e usar o separador de milhares. Então, venho aqui, clico em separador de milhares e vocês vão reparar que ele vai separar 2 casas decimais com ponto e o separador de milhares com vírgula. É uma questão do meu Excel. O de vocês talvez esteja o contrário, né? Separação de decimal com vírgula e separação de milhar com ponto. É uma forma de formatação também. Vamos voltar aqui, então, à questão dos... Mais alguma pergunta?
Ele não calcula se faz manual? Vamos ver aqui, eu quero fazer um cálculo com esse valor aqui que eu calculei manualmente, R$3. Eu faço igual, vou mostrar como é que faz os cálculos, sei lá, menos 2. No meu caso, ele fez o cálculo. Ele fez R$3 menos 2, ele fez 1. Que tipo de cálculo que você fez, Ariel? Alguma dúvida? Talvez você não tenha colocado igual na frente. Eu vou mostrar que para a gente fazer cálculos no Excel, a gente precisa sempre colocar o igual na frente da fórmula que a gente quer fazer. Certo? Alguma dúvida? Tudo certo? Ok, então, vou seguir. Voltando aqui à questão dos atalhos, né? Eu não quero usar o mouse, eu quero usar atalhos de teclado. Eu clico em Alt. Ele vai me dar uma letra correspondente para cada um dessas abas, dessas partezinhas. E eu vou clicar no teclado um número ou letra correspondente a cada uma dessas abas. Então, por exemplo, eu quero mudar essa formatação de número. Então, formatação de número está na aba página inicial. Então, eu vou clicar no Czinho. Então, clico C no teclado. Ele vai continuar na aba página inicial, que era onde estava, e vai abrir vários outros atalhos para cada um desses ícones que estão na aba página inicial. Eu quero formatar número naquela mesma setinha que eu acabei de abrir. O que eu faço? É esse NF que está aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar em N, segurar N e apertar F. Vai abrir essa página. Foi isso que eu fiz, sem clicar com o mouse, certo? E é só modificar o dado conforme eu quero. Então, tem geral, tem moeda, tem número, tem moeda, contábil, tem data. É importante, muitas vezes, especificar a data e o tipo de data, né, o tipo de formatação de data que eu quero. Hora, percentual, fração, científico, texto. Especial e personalizado. Personalizado é muito específico para algumas análises também. Por exemplo, se eu quiser colocar número negativo em formato em parênteses, é aqui que eu venho e faço. Em vez de colocar menos o número, coloco esse número entre parênteses. É por aqui que eu faço em personalizado. Então, que tipo de dados a gente pode colocar em Excel? São vários tipos de dados, a gente já falou um pouco deles, né? A gente pode colocar dados em formato de data, dados em texto, dados em número, e aí são números inteiros ou números reais, né? Números com casas decimais, números negativos, etc. E fórmulas. Então, por exemplo, aqui eu tenho simplesmente um número 1. É uma lista que vai de 1 a 7. É um número. Dados em texto, são nomes de pessoas, né? Nomes de escritores. Eu simplesmente digitei. E números, aqui são números também digitados, atividade 1, 2 e 3 são números digitados. E aqui, no total e na média, nas colunas total e média, eu tenho fórmulas. Aqui eu somei, aqui eu usei a fórmula de soma para cada uma dessas linhas, para cada uma dessas pessoas, das notas, né, nas atividades, e aqui eu fiz a média de cada uma dessas notas também. Como eu edito o formato da célula sem modificar a coluna? É a pergunta da Emily. Por exemplo, eu seleciono a célula e modifico o formato. Então, por exemplo, aqui, Carlos Drummond de Andrade. Se eu olho aqui, ele está em geral. Vou salvá-lo como texto. Está em texto, Carlos Drummond de Andrade. O Ariano Suassuna continua em geral. A mesma coisa serve para qualquer outro tipo de formatação. Por exemplo, eu quero mudar a formatação
o tamanho da letra, por exemplo. Eu vi aqui na Conceição Evaristo, é ela que eu quero mudar. Eu quero botar um tamanho maior para ela. Eu coloco em tamanho 18. Os outros continuam da mesma forma. É só fazer especificamente na célula que eu quero. Ah, mas eu quero mudar várias células ao mesmo tempo. Eu seleciono aquelas várias células que eu quero modificar ao mesmo tempo. Como é que eu seleciono várias células ao mesmo tempo? Tem várias formas. Uma delas é, eu seleciono a célula, a primeira célula daquele conjunto de células com o mouse e arrasto a seleção. Selecionei o primeiro. Segurei o botão direito, o botão esquerdo do mouse naquele momento e venho arrastando. Ele vai selecionar várias e nesse momento eu posso modificar o tamanho. Por exemplo, vou voltar todo mundo, vou colocar todo mundo aqui em 14. Ficou em 14, certo? Nesse momento eu selecionei várias células ao mesmo tempo, sem modificar o restante das colunas ou o restante das linhas, sozinho, certo? Posso dar outro exemplo usando atalhos. Eu quero fazer exatamente isso usando atalhos. Eu quero voltar com essa seleção aqui para o tamanho 11. Então, vamos lá, eu vou selecionar. Uma outra forma de selecionar é usando atalho de teclado, que é o seguinte. Eu seleciono a primeira linha que eu quero modificar, aperto o Ctrl, seguro o Ctrl, aperto o Shift, que é a setinha para cima, que fica logo em cima do Ctrl no teclado, e como as células que eu quero modificar estão para baixo da primeira célula selecionada, eu aperto a célula para baixo. Ele vai selecionar tudo até a última célula que tem dado. Abaixo de Jorge Amado não tem mais nada, então ele para ali. Eu usei atalho de teclado, certo? E aí eu vou usar o atalho de teclado e vou tentar fazer isso também usando o atalho com Alt. Eu quero mudar o tamanho. Eu aperto o Alt, vai aparecer lá aquelas letras e números correspondentes a cada um das abas. Eu quero mudar o tamanho. O tamanho da letra, da fonte, está na aba página inicial. Então, eu vou clicar na letra correspondente à página inicial, que é C. A letra C. C. Vai aparecer aqui várias opções. O tamanho é o FY. Então, eu vou segurar o F e apertar o Y. Ele seleciona lá. Eu posso só digitar, certo? Pablo, eu posso só digitar 11, modificou lá, não sei se vocês conseguiram ver, ou eu posso apertar aqui e selecionar o 11. Ele voltou todo mundo para o 11. Tudo certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente usou dois atalhos de teclado. Um atalho de teclado para selecionar, Ctrl Shift de seta para baixo, eu vou mostrar aqui no slide. A gente tem aqui alguns atalhos. O Ctrl Shift seta, que é esse aqui, ó, Ctrl Shift seta, ele seleciona todas as células preenchidas numa linha ou coluna até a última coluna que tem dado ou até a última linha que tem dado. Então, se eu aperto, voltando ao Excel, Ctrl Shift, seguro o Ctrl, seguro o Shift e aperto a seta para a direita, ele vai selecionar na linha até a última linha que tem, até a última célula que tem dado. Se eu faço a mesma coisa agora para baixo, ele vai até, e aperto a seta para baixo, ele vai até a última célula que tem dado na vertical, para baixo. Certo? Mais algum exemplo? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Então é isso que a gente pode ter no Excel. Textos, números, datas, fórmulas. E a gente pode formatar uma tabela. Aqui, a gente já está na segunda aba da planilha do material de apoio. Eu tenho essa tabela aqui. Ela está muito desorganizada. Eu quero organizar esses dados em uma tabela mais formatada, utilizando elementos desse menu inicial aqui.
certo? São os mesmos, as mesmas informações da anterior. Repara só que os dados, eles têm números diferentes de casas decimais depois da vírgula. A gente tem uma linha aqui que não tem informação nenhuma, então a gente pode excluí-la. Os slides eu vou disponibilizar sim. Foi porque eu não tinha terminado, eu não consegui terminar a tempo de disponibilizar junto com esse material de apoio. Mas daqui a pouco eu já mando para a Marina, para a Carol, e elas disponibilizam. Uma linha que não tem informação nenhuma, então a gente vai começar por ela. A gente vai arrumar essa tabela esteticamente, ela já está toda pronta. Eu só preciso arrumar a estética dela para salvá-la eventualmente no futuro, ou mandar para alguém, passar para um outro arquivo. Então, como eu faço para excluir uma linha? Eu seleciono essa linha. Como é que eu fiz para selecionar? Eu fui lá no primeiro dado da linha, Ctrl Shift, seta para a direita. Eu posso fazer o contrário. E no último, Ctrl Shift, seta para a esquerda. Ou selecionar com o mouse. Também dá muito certo. Vem na primeira e seleciona todo mundo. Eu venho aqui em excluir. Ela sumiu. Agora eu quero organizar esses números, colocando todo mundo com duas casas ou uma casa depois da vírgula só. Uma casa depois da vírgula só. Eu venho na setinha, aqui em número, coloco em número e diminuo o número de casas depois da vírgula, colocando um só. Certo? Casas decimais, coloco 1. Pronto, está todo mundo com um só. Eu poderia fazer isso usando esses dois ícones aqui, aumentando ou diminuindo o número de casas depois da vírgula. Certo? Como é que eu fiz para selecionar todo mundo? Na primeira, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para a esquerda. Uma outra forma que eu posso fazer isso é Ctrl Shift barra de espaço. Mas aí ele vai selecionar tudo que está, tudo que tem dado, certo? Não só aquilo que eu quero mexer naquele momento. Mas uma forma de seleção também importante é utilizar Ctrl, seguro Shift e barra de espaço, que ele vai fazer com todo mundo. Agora eu quero colocar esses números em centralizados, alinhá-los ao centro. Eu venho aqui, seleciono e alinho ao centro, certo? Basicamente isso. Agora eu quero dar um formato de tabela para essa tabela. Aqui também, ó, os títulos da tabela também não estão centralizados. Eu vou selecioná-los e centralizá-los. Agora eu quero dar um formato de tabela para essa tabela. Eu venho aqui em Ctrl Shift espaço. Em formatar tabela. Eu posso formatar manualmente. Seleciono, venho aqui em fonte e coloco, por exemplo, linhas de grade, barras, inferior e superior, etc. Então, seleciono. Quero colocar ali, colocar barras em todas, bordas em todas as linhas e colunas. É uma forma de fazer. Eu posso fazer isso manualmente, copiar esse texto, copiar essa tabela e transportar para um software como o Word, por exemplo, para um artigo, para um relatório, etc., e terminar de formatar lá. Ou eu posso também... Um outro atalho, uma coisa que eu acabei de fazer aqui, que é importante saber, que é o desfazer, é o Ctrl Z, A gente segura o Ctrl, então eu coloquei aqui as linhas de grade. Coloquei as linhas de grade. Como é que eu vou fazer para... Eu quero desfazer, voltar a tabela na forma como ela estava antes, sem essas linhas de grade. Eu simplesmente venho aqui, nessa setinha aqui em cima, e coloco o desfazer. Veja só que ele mostra também o atalho
de teclado, ele desfaz, ele volta um passo anterior àquilo que eu tinha acabado de fazer. E clico nela, desfaço, ou simplesmente aperto Ctrl, seguro Ctrl e aperto Z, ele desfaz. Mas existe também algumas pré-formatações prontas no Excel. Então eu venho aqui em formatar tabela, esse ícone aqui, e aqui eu tenho várias formas de formatar tabela. Um formato muito específico, algumas publicações, por exemplo, essa primeira aqui, que você destaca mais a linha de título e fecha a tabela na última linha. Ele vai me perguntar, então eu cliquei lá, ele vai me perguntar se é esse intervalo mesmo que eu quero. Eu posso aumentar ou diminuir esse intervalo, aperto Enter, informo que a minha tabela tem cabeçalhos. O que isso quer dizer? A primeira linha é uma linha de títulos, uma linha de cabeçalhos, e clique em OK. Ele vai aparecer uma tabela assim, que ele vai colocar bordas na primeira linha e na última. E, por uma questão estética de formatação, ele alterna as linhas em cores cinza e branco. E aqui uma coisa legal dessa primeira formatação de tabela, eu vou desfazer para a gente fazer de novo. Eu vou fazer isso diretamente sem selecionar a tabela primeiro para mostrar como seleciona. Certo? Então eu venho aqui em formatar tabela, clico na primeira tabela, repara só que aqui, onde apareceu aqui, onde estão os dados da tabela, ele não aparece a minha tabela selecionada, ele aparece a célula A4, que não é uma tabela, não é algo que eu queira fazer uma tabela dele. Eu venho aqui, aperto nessa setinha, que para mim é mais fácil, eu posso digitar aqui direto, mas eu acho mais fácil apertar nessa setinha. Venho na tabela, seleciono a tabela, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita, selecionei a tabela, Enter, aviso que a minha tabela tem cabeçalhos e clico em OK. Ele fez aquilo, certo? Ele fez a mesma tabela que eu quis. E uma coisa legal aqui é que nessa tabela aparece uma ferramenta do Excel, aparece automaticamente uma ferramenta do Excel chamada de filtro, que são essas setinhas que aparecem em cada uma dessas colunas. Ah, Anderson, mas essas colunas, eu não consigo ver o nome delas inteiro. Tá vendo? Aqui está a atividade 1, mas eu não consigo ver o 1 escrito. Como é que eu faço? Eu posso aumentar essa coluna, o tamanho dessa coluna. Como é que eu faço isso? Eu venho lá no início da coluna e arrasto, simplesmente. Arrasto, né, na barrinha que faz a divisa, que faz a fronteira entre uma coluna e outra, vai aparecer esse ícone, né, o ícone do mouse, da barra do mouse, né, vai modificar desse branco para esse preto. Eu vou arrastando. Ah, mas eu quero que todas fiquem do mesmo tamanho. Eu posso fazer a mesma coisa e clicar 2 vezes. Ele vai aumentar e vai aparecer cada uma desses nomes completos de cada uma dessas colunas. Voltando aqui à função filtrar, essas setinhas que apareceram depois que eu fiz a tabela. Eu clico em cada uma delas, eu posso, veja só que ele mostra uma seleção dos nomes, né? Eu cliquei aqui na setinha que está na coluna nome. Ah, eu quero ver os dados só de 2 pessoas. Então, eu vou tirar a seleção inteira. Eu quero ver os dados de todos os escritores que são só os mineiros. Então, eu tenho de mineiro aqui, eu tenho Carlos Drummond e Conceição Evaristo. Eu quero ver só os 2. Vai aparecer aqui Carlos Drummond e Conceição Evaristo, as notas dessas atividades só desses 2 alunos.
eu quero voltar com essa tabela. Veja só que quando tem um filtro ativo, o nome disso é filtrar, e a gente vai ver um pouco mais disso na semana que vem, talvez, aparece, nessa setinha, aparece essa figura aqui modificada. Veja só que as outras, onde não tem um filtro aplicado, não aparece nada. Na que tem um filtro aplicado, aparece esse funilzinho aqui. Eu quero agora voltar com os dados, com todos os dados. Eu clico de novo na setinha e coloco aqui, ou seleciono um por um, ou eu clico aqui nessa primeira e selecionar tudo. Apareceu todo mundo de novo. Beleza, a tabela está pronta. O que eu posso fazer? Eu quero transportá-la para um arquivo em Word, por exemplo, para apresentar essa tabela num artigo, num relatório, etc. Eu venho, seleciono a tabela aqui, copio e colo, copio, Ctrl+C, ou venho aqui em cima e copio, clico aqui, ela copiou, e eu vou colar essa tabela no arquivo que eu quero. Eu quero salvar depois, ou quero mandar para alguém. Como é que eu salvo uma tabela em Excel? Eu posso vir aqui em arquivo, é uma outra aba importante, salvar como, e aqui eu coloco o nome do arquivo que eu quero e o formato. Lembra que eu falei dos possíveis formatos? Eu tenho o formato XLSX, que é esse formato do Windows 10, eu acho, para cá, o Excel 10, etc. E eu tenho vários outros formatos também importantes. Dentre eles, a gente tem que, a pessoa para quem eu vou mandar esse arquivo não tem essa versão mais nova do Excel. Então, eu vou salvar esse dado numa versão mais antiga, numa pasta de trabalho do Excel 97 a 2003. Essa pessoa que não tem essa versão mais nova vai conseguir abrir essa versão, essa mesma tabela, essa mesma planilha que eu salvei no Excel dela. Eu quero utilizar esses dados para uma leitura num outro software ou para mandar para alguém que, sei lá, prefere fazer essa leitura em formato separado por vírgula. Então, eu venho aqui em CSV, que é um formato mais simples, e salvo essa planilha em CSV. Um detalhe, repare só, eu tenho um arquivo Excel, que é esse todo aqui, que vocês também têm, que tem várias planilhas, certo? A gente vai passar por cada uma delas. Repare só que, se eu clicar em salvar, arquivo, salvar como, e clico ou em pasta de trabalho do Excel, ou em pasta de trabalho, os dois primeiros exemplos que eu dei, né? Pasta de trabalho do Excel 97/2003, ele vai salvar um arquivo com todas as planilhas que eu tenho, certo? Mas se eu clico só em CSV, eu não vou fazer isso aqui para não atrapalhar o andamento aqui. Se eu clico só em CSV, ele vai salvar somente aquela planilha que está ativa. Um arquivo Excel vai abrir para você depois somente com aquela planilha que está ativa. Ou seja, se eu estou com essa planilha aqui, essa planilha 1, formatação em tabela selecionada, eu vou em arquivo, salvar como, e clico em CSV, somente ela vai ser salva. As outras vão ser perdidas, vão se perder nesse novo arquivo. O arquivo Excel anterior, esse chamado introdução prática, etc., ele continua salvo se ele tivesse sido salvo anteriormente. Mas nesse novo arquivo, vai só a planilha ativa. Certo? Essa é uma forma de se formatar a tabela. É possível fazer de várias outras formas também. Você pode modificar conforme seu gosto, conforme a exigência de para quem você está enviando esses dados, etc. Um outro tipo bem legal de formatar tabela também é utilizar tabelas dinâmicas. E aí, a gente tem... O que são tabelas dinâmicas? Então, o CSV como uma cópia? Sim, no caso, o CSV como uma cópia, o CSV é um arquivo, um formato de arquivo um pouco mais simples.
ele é mais leve. Quando a gente abre no Excel, você não vai ver diferença nenhuma, mas em base, você vê aqui que o Excel ele é separado por, né, por colunas, por linhas e colunas. O CSV, ele é separado por, ele é chamado, né, separado por vírgulas. Basicamente, é como se você pensasse um monte de... A gente vai ver um pouco disso depois também. É como se você pensasse um monte de dados separados por vírgulas. Então, por exemplo, eu tenho aqui X... Só um exemplo aqui, viu? Vou voltar aqui na planilha 1 para poder responder essa pergunta da Ellen. Vamos supor que essa coluna A aqui, que eu aumentei aqui, como é que eu aumentei? Eu fui lá na fronteira, lá em cima, na fronteira entre ela e a coluna B, segurei no mouse e arrastei o mouse para a direita. Então, vamos supor que eu tenho um arquivo em CSV. Quando você abre um arquivo em CSV, no Excel, ele vai aparecer normal, como se fosse uma planilha simples do Excel, mas por trás, o que está nele é como se você tivesse um monte de dado, por exemplo, x, 1,3,6, etc. Lembrando aqui que a minha, eu vou colocar a vírgula aqui no teclado, vírgula 2, vírgula 2, vírgula 3, vírgula 4, etc. Em que cada uma dessas casinhas quando você lê no Excel, uma coluna diferente. É como, então, se os dados que estivessem no X e abaixo do X, vai aparecer uma coluna de dados, cada um deles separados por vírgulas, estivesse na coluna A, os dados, o 2 e tudo que estiver abaixo do 2 estivesse na coluna B, o 3 e tudo que estiver abaixo do 3 na coluna C e assim por diante. É isso que configura um arquivo, um CSV, um arquivo separado por vírgula. Ele, em termos eu não sou muito especialista nisso, mas em termos de peso computacional, de economia de espaço, etc., esse é um arquivo mais simples, menos pesado. Então, é muito mais fácil para as bases de dados, IBGE, censos, etc., guardar esses dados nesse formato e transmitir também esses dados nesse formato, certo? Existem vários outros formatos também, formato em R, em DTA, que é lida no Stata, etc., vários outros. Mas o CSV, nesse caso, sim, nesse exemplo que eu mostrei aqui para a gente salvar essa planilha, ele vai salvar basicamente uma cópia dessa planilha. Mas uma cópia que é só essa planilha, certo? Mas que não vai fazer diferença quando a gente abrir em Excel. Então, aqui na tabela dinâmica, uma outra forma de formatar tabelas em Excel também é usar a ferramenta de tabelas dinâmicas. E aí a gente vai para uma outra aba no Excel. O que é uma tabela dinâmica? Ela é uma tabela que faz um resumo de coisas, de um determinado conjunto de informações. Então, o que eu tenho aqui nessa planilha? Planilha 1.1, tabela dinâmica. Eu tenho um conjunto de produtos que são fabricados, esses produtos, um conjunto de produtos que são fabricados em diferentes estados do país. Eu tenho as informações de preço, de venda desses produtos e de custo de produção desses produtos. E as notas fiscais desses mesmos produtos. Olhando desse jeito aqui, essa tabela não está muito legal de ser vista. Eu não sei, por exemplo, a quantidade de frios que são vendidas aqui em São Paulo, ou de temperos que são vendidas em Minas Gerais, porque essas informações estão espalhadas na tabela, ou de roupas na Bahia, espalhadas. Então, eu quero organizar essa tabela de forma que eu consiga entender como esses preços e esses custos se organizam por produto e por estado. Além disso, eu quero saber a quantidade de notas fiscais emitidas para cada um desses produtos em cada um desses estados. Então, é o que está aqui escrito. Eu acho que isso eu coloquei depois, não está no
no arquivo que vocês têm, né? Essa indicação aqui, média de preços e custos e quantidade de notas fiscais por produto e origem. É o que a gente vai fazer agora. É só um exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer com uma tabela dinâmica. Então, como a gente faz uma tabela dinâmica? Eu vou na aba, está escrito aqui em cima, eu vou na aba Inserir, Tabela Dinâmica, e vou fazer essa tabela dinâmica a partir da tabela e do intervalo. Qual tabela? Essa tabela que está aqui, desse intervalo que está aqui. A tabela que vai da célula A4 à célula E28. Uma outra coisa importante, né? O Excel ele é formado por linhas e colunas, e a gente nomeia cada uma das células conforme a coluna que essa célula está e a linha que essa célula está. Então, por exemplo, essa célula que está selecionada aqui é a célula A4. Por que é a célula A4 que apareceu aqui no canto superior esquerdo? Porque ela está na coluna A e na linha 4. Então, vamos lá para a tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica a partir da tabela intervalo. Então, eu venho aqui na aba Inserir, tabela dinâmica, é o primeiro, certo? Ou eu posso fazer com aqueles atalhos de teclado também que eu tinha mostrado. Eu venho em Alt, eu quero ir na aba Inserir. Aqui ele está me indicando que é a letra T. Clico em T, vai aparecer tabela dinâmica. Para eu abrir a tabela dinâmica, eu aperto o V, seguro o V e digito 1. V1. Aí ele vai abrir nessa setinha aqui, vai abrir as opções. Eu quero da tabela intervalo ou de uma outra fonte externa de dados, que também é possível. Eu quero tabela intervalo, que é essa tabela que já está nessa planilha. Eu vou apertar T, ou clicar com o mouse em da tabela intervalo. Apareceu essa caixa aqui, tabela dinâmica da tabela intervalo. No primeiro campo, eu vou digitar qual é o intervalo que eu quero. Selecionar uma tabela ou intervalo. Então, eu venho aqui nessa setinha para cima, que eu acho mais fácil. A célula que está selecionada é essa aqui. As células, né? A1 e A2. Não é a tabela que me interessa. A tabela que me interessa está a partir da célula A4. Então, eu venho aqui na A4, seleciono a tabela inteira de novo. Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. Pronto, selecionei a tabela que eu quero. Enter. Onde eu quero que essa tabela apareça? Eu quero que essa tabela apareça numa nova planilha. Se eu clicar aqui em nova planilha, ele vai fazer uma nova planilha com a tabela que eu formatar depois, ou eu quero que ela apareça nessa mesma planilha. Eu quero que ela apareça na mesma planilha que está, para a gente poder fazer a análise direto. Então, planilha existente. Onde nessa planilha já existente que eu quero que ela apareça? Venho aqui e seleciono o local. Eu quero que ela comece na coluna H, na linha 6. Então, eu venho aqui na célula H6 e seleciono ela e pronto, dou OK. Apareceu isso. O que apareceu aqui? Eu tenho um conjunto de dados, que são os títulos da minha tabela, NF, produto, origem, preço e custo, e um conjunto de campos, que é a forma como eu quero fazer a minha tabela. Você pode selecionar esses campos da forma que você achar melhor. Fazer várias combinações entre esses campos, filtros, colunas, linhas e valores, da forma que você achar melhor. Então, por exemplo, o filtro, ele vai filtrar a partir daquilo que eu colocar nele, vai fazer filtros, aquelas setinhas que a gente viu na tabela anterior, aquelas setinhas que aparecem no cabeçalho da tabela. Nas linhas, vão ser as informações que vão entrar nas linhas daquela tabela, e nas colunas, as informações que vão aparecer nas colunas dessa tabela dinâmica que vai aparecer. Então, eu quero a média. Qual a informação que eu quero? Eu quero a média de preços e de custos e a quantidade de notas fiscais
por produto e por origem. Então, vamos começando do final, né? Por produto e por origem. Eu quero, então, que os meus produtos e origem fiquem nas linhas. Então, eu vou arrastar produto. Como é que eu arrasto? Eu venho aqui em produto, clico com o mouse, com o botão esquerdo do mouse, e arrasto ele para baixo até chegar na linha. Os produtos apareceram na linha. Ah, mas eu quero origem também. Eu venho a mesma coisa, arrasto origem até produto. Ah, tem diferença se eu coloco produto ou origem em cima ou embaixo? Tem. Eu quero por produto e por origem. Então, eu quero os estados que produzem cada um desses produtos. Se eu inverto aqui, coloco produto embaixo de origem, ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer estado e os produtos naqueles estados. Eu quero da outra forma. Produto por origem. Arrasto até as linhas. Eu quero calcular uma média. Se eu quero calcular média, eu quero dizer que na coluna vão aparecer os valores que me interessam. Então, eu tenho que trazer até o campo valores aquilo que eu quero calcular. Eu quero calcular média de preço e média de custo e quantidade de notas fiscais. Então, vou arrastar preço até valores. Já apareceu aqui determinada coisa. Eu vou arrastar custo até valores. A ordem vai importar? Também vai. Se eu coloco o que está em cima, vai aparecer à esquerda, o que está embaixo vai aparecer à direita. Se eu inverto, aqui ele vai inverter na tabela. O custo apareceu à direita, o preço apareceu à esquerda. Eu vou voltar aqui com o preço para cima, que na tabela vai fazer com que ele volte para a esquerda. Ah, mas está escrito soma de preço e soma de custo. O exercício pediu média. Como é que eu faço para modificar? Eu venho nessa setinha aqui, que tem cada uma delas, onde está escrito em valores lá embaixo, soma de preço. Eu coloco, aperto a setinha, venho na última opção aqui, configurações de campo e valor, ele vai abrir essa aba, essa caixa, com muitas opções. Dentre eles, contagem, média, máximo, mínimo, eu quero média. Clique em OK, você pode editar o título, você pode modificar o título, que é o que vai aparecer no título da coluna. Clique em OK. Vou fazer a mesma, viu só que ele já mudou tanto o título da coluna como o valor. Ele está calculando a média desses preços por produto e por estado. A mesma coisa eu vou fazer para o custo. Venho na setinha, configurações de campo e valor, venho em média. E falta ainda uma coluna para contagem, para a quantidade de notas fiscais. Eu arrasto as notas fiscais aqui para baixo. Ela apareceu lá. Como ficou maior que o espaço que a gente tem, aparece essa barra de rolamento. Eu aperto a barra de rolamento e é a mesma coisa. Soma de notas fiscais. Eu não quero a soma de notas fiscais, eu quero a contagem de notas fiscais. Eu venho na setinha de notas fiscais, configurações de campo e valor, e venho em contagem, que vai me fornecer a quantidade de notas fiscais. Júlia, é possível fazer dessa forma uma tabela, por exemplo, com o nome de 5 pessoas e dias e horários disponíveis de cada uma, e chegar no resultado de dias e horários que essas pessoas têm em comum? Por exemplo, 3 pessoas estão livres no sábado às 10 horas. Sim, Júlia, é possível fazer por tabela dinâmica, sim. A gente vai ver também que você vai selecionar da mesma forma que aqui você vai ter nomes de pessoas, aqui nesse campo, né, de onde aparece os seus dados, nome de pessoas, os horários que cada uma delas respondeu, etc. E você vai filtrando, colocando cada uma dessas informações nesses campos, filtros, colunas, linhas e valores, etc. É possível, sim, fazer vários tipos de análise. Esse que você deu é um exemplo bem legal, um exemplo bem importante. Você consegue, a partir de determinados dados, lembrando que são dados de texto, nomes de pessoas e horários diferentes que elas vão colocar, para
fazer esse tipo de análise. É possível, sim. E a gente vai ver uma outra coisa também, que é possível trabalhar com dados de datas, manipular dados de datas e de horários no Excel também. Então, algo que pode facilitar ainda mais essa análise. Existem outras funções que também possibilitam esse tipo de coisa. Nesse caso aqui, nesse meu primeiro exemplo, essa tabela, eu não tenho mais nada a editar aqui, certo? A modificar aqui. Então, eu vou simplesmente fechar aqui e essa é a minha tabela. Com ela é possível fazer várias outras coisas. O que falta aqui? Eu acho que falta um pouquinho de formatação, né? Por exemplo, São Paulo, sempre diferentona do Brasil inteiro, aparece aqui com um monte de casa decimal. Não sei por que só São Paulo aparece assim. Aqui também. A gente vai fazer o quê? A gente vai modificar o número de casas decimais. Lembrando que preço, essas duas colunas, a coluna I e a coluna J, são preços. Então, a gente pode colocar em formato de moeda. Seleciona e em moeda. Aparece tudo em real e já todo mundo com duas casas decimais. E aqui, contagem de nota fiscal, eu quero fazer isso tudo aqui. Eu quero selecionar todas essas bases, essas colunas, alinhá-las ao centro. Venho aqui, seleciono todo mundo e alinho ao centro. Ficou todo mundo centralizado. O que a gente pode ver aqui a princípio? Por exemplo, que Minas Gerais, os estados que fabricam temperos são só Minas Gerais e Sergipe. Foram emitidas 4 notas fiscais desses produtos em Minas e 2 em Sergipe. Por exemplo, a média de preços em Minas é muito maior do que a média de preço em Sergipe. O custo em Minas também é muito maior do que o custo em Sergipe. E uma coisa legal também que a tabela dinâmica possibilita é a gente detalhar cada um desses dados. Então, por exemplo, se eu venho em qualquer uma dessas células da tabela e clico 2 vezes nela, por exemplo, eu vou vir aqui nessa célula I13, que representa a quantidade de frios produzidas em São Paulo, o preço, né? Clico 2 vezes nela, o que o Excel vai me dar? Ele vai abrir uma outra tabela, uma outra planilha. Ele vai abrir uma outra planilha detalhando aquele produto, são frios, produzidos em São Paulo, os preços de cada uma dessas notas fiscais e os custos de cada uma dessas notas fiscais. Ele detalha somente São Paulo. O que ele fez? Dessa tabela grande aqui, ele juntou tudo que é de São Paulo relacionado a frios. E várias outras análises podem ser feitas, vários outros resumos podem ser feitos utilizando tabelas dinâmicas, certo? De tabela dinâmica é isso. Agora vamos brincar um pouquinho com fórmulas, com cálculos, etc. no Excel. O Excel ajuda muito, muitas vezes eu já confesso que eu já fiz isso, de estar com preguiça de fazer cálculo de cabeça, etc., e abro o Excel só para fazer um cálculo que eu conseguiria fazer de cabeça ou numa calculadora, de uma forma muito mais rápida. Mas é interessante. Uma coisa importante, fórmulas no Excel sempre começa com um igual. Não adianta só colocar o valor lá que eu quero. Por exemplo, 2 vezes 5. Ele não vai fazer. Para eu fazer isso, eu tenho que colocar o igual e fazer 2 vezes 5. Aí ele faz 10. E quais são os formuladores, né? O que eu tenho que digitar para colocar uma fórmula no Excel? Primeiro, uma fórmula no Excel sempre se inicia com igual, né? Como eu acabei de falar. E tem várias outras funcionalidades. Você pode, numa fórmula, fixar valores, você tem vários tipos de funções, você pode fazer um cálculo, como eu acabei de fazer, 5 vezes 2, 2 mais 2, etc., simplesmente, ou existem funções mais específicas, mais complexas, funções matemáticas, trigonométricas,
funções de estatísticas, funções financeiras, lógicas, etc., muitas outras, funções de texto. E também a gente tem aqui o caractere que eu tenho que utilizar para cada uma da operação que eu quero fazer. Então, por exemplo, a adição é um mais. Subtração eu uso um menos. Alguns específicos. A multiplicação eu não coloco um X, eu não coloco um vezes, ou um pontinho. Eu coloco um asterisco. Divisão, uma barra, exponenciação, divisão por 100, um percentual. Exponenciação, eu quero fazer um número elevado a outro. Eu coloco esse acento circunflexo. Igual, maior que, menor que. Lembrando sempre que o maior está o valor que eu quero de referência. Né? Quero saber o valor, quero saber se uma célula é maior do que outra. Então, o valor que eu tenho de referência é sempre o valor da esquerda. Então, eu quero saber se o A1 é maior que o F9. Então, é isso que eu quero saber. O valor de referência, que eu quero saber de verdade, que eu quero saber se é maior que, está sempre à esquerda. Menor que, a mesma coisa. A referência está à esquerda. Eu quero saber se o A2 é menor que o B2. O valor que está na célula A2 é menor que o valor que está na célula B2. E esse maior ou igual, eu só coloco os mesmos valores e coloco o igual junto. E o diferente, eu coloco esses símbolos de maior e igual, de menor que e maior que, nesse formato aqui, juntinho. E existem também funções para texto. Né? A principal função para texto é o concatenar, que vai juntar duas coisas. E eu uso sempre esse i comercial. E uma coisa importante, operadores importantes para contas, né, para somas, etc., no Excel é o ponto e vírgula, e o ponto e vírgula aqui embaixo, e os dois pontos. Os dois pontos, ele vai me dar uma amplitude de intervalos de células, ou seja, ele vai fazer esse cálculo em todas as células que pertencem àquele intervalo, sem pular nenhuma. Então, eu tenho aqui um intervalo A3 a A7, ele vai fazer a soma dos valores que estão nesses intervalos. Ou, o ponto e vírgula, ele vai quebrar, mais ou menos, se for um caso de intervalo, ou vai fazer de valores que não necessariamente estão intervalados, estão em conjunto, em células que estão juntinhas umas das outras. Então, eu coloco, por exemplo, a soma A1, ponto e vírgula, o intervalo B1 a B40, ponto e vírgula, C3. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso agora. O importante aqui mesmo é a gente entender os caracteres, certo? Então, iniciando uma soma, sempre com igual. Eu tenho aqui determinado conjunto de produtos, A, B, C e D. Eu quero as quantidades, a gente tem as quantidades desses produtos, né? Uma pessoa foi lá e comprou determinada quantidade desses produtos que estão na coluna C e o preço de cada um desses produtos. Eu quero calcular o total desses valores. Como é que eu faço? Aqui está a fórmula para a gente fazer isso. A pessoa comprou 5 quantidades do produto A, que tem preço de 6,50. Preço vezes quantidade. Eu venho igual, seleciono a célula C4, asterisco célula D4. Eu tenho o preço desse produto. Eu quero fazer essa mesma conta para todo mundo. Eu posso simplesmente refazer igual célula C5 vezes célula D5, ou eu posso, já que é a mesma conta que eu tenho que fazer para esses valores diferentes, eu posso simplesmente arrastar. A gente chama de arrastar, né? Deslocar essa conta para as células de baixo. Como é que eu faço isso? Eu venho nesse quadradinho maior aqui que está na célula, arrastar, né, nessa célula onde foi feito o cálculo. Veja só que o cursor mudou de novo, de branco ele passa para preto, e eu simplesmente clico com o botão esquerdo do mouse nele e arrasto, puxo a célula para baixo até a linha 7. Ele fez os cálculos, sem que eu precisasse repetir a conta toda de novo. Então, aqui ele fez. Ele fez aqui.
Se eu clico 2 vezes, eu sei o cálculo que ele fez. Eu quero... Essa pessoa comprou tudo, todos esses produtos nessas quantidades. Qual é o preço final? Quanto ele gastou no final? Eu posso somar cada uma dessas células. Então, eu venho aqui, usando o operador de adição, o mais. Eu venho igual, célula a célula. E mais E4 mais E5 mais E6 mais E7. Acabou. Enter, ele gastou 125,30, mas eu posso também usar a função soma. A função soma ele vai somar um intervalo. E como eu tenho um intervalo que está com as células bem juntinhas, eu posso simplesmente usar o ponto e vírgula. Você vai ver que ele vai fazer isso automaticamente. Então, eu venho aqui, digito soma e seleciono todas essas colunas. Posso selecionar com o mouse, eu posso selecionar com o teclado. Venho aqui e seleciono essas linhas, onde estão os preços. Repara só que ele já colocou automaticamente os 2 pontos aqui. Indica que eu tenho que fazer a soma de todos esses preços, de todos esses intervalos. Mas eu sou muito mais preguiçoso que isso. Eu não quero saber quanto ele gastou em cada produto, eu quero saber só quanto ele gastou no total. Eu posso simplesmente usar a fórmula somar produto. Repara só que a fórmula somar produto, ela tem dois daqueles operadores que a gente tem. Que eu mostrei, os 2 pontos e o ponto e vírgula. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar duas colunas e vai fazer a soma do produto entre elas. Então, o que ele vai fazer? Exatamente isso que a gente fez aqui. Ele vai pegar a quantidade, multiplicar pelo preço, mais essa quantidade, multiplicar pelo preço, etc, etc, até chegar no final. Então, eu venho aqui, igual, digito a fórmula somar produto. Eu não quero ficar digitando essa fórmula enorme. Aí o Excel, o que ele fez? Eu coloco soma. Eu posso selecionar aqui com o mouse, escolher a fórmula que eu quero. Por exemplo, eu quero somar produto. Eu digito a tecla Tab no teclado, ele vai completar tudo. Isso ajuda na minha preguiça, eu economizo tempo. E o que eu quero fazer? Ele vai... Essa função somar produto, ela tem alguns elementos. O primeiro elemento, e esses elementos eles são separados pelo ponto e vírgula. O primeiro elemento é a matriz que eu quero, a primeira matriz, o primeiro vetor, a primeira coluna que eu quero multiplicar. É a coluna de quantidade. Seleciono ela, ponto e vírgula. A segunda é a segunda coluna que eu quero multiplicar, a coluna de preço. Seleciono ela, fecho parênteses, enter, e ele faz diretamente esse cálculo. Sem que eu precise saber, sem que eu precise utilizar toda essa informação de preço, de gasto total em cada um dos produtos. Certo? Basicamente é isso a função soma. E que mais? Quais são os outros tipos de fórmulas que a gente tem? A gente tem várias outras fórmulas. Fórmula para multiplicação, fórmula para potência, fórmula para raiz quadrada, raiz cúbica. A gente pode separar somente um número inteiro, arredondar um determinado número, etc. Então, aqui, se eu tenho dúvida sobre alguma fórmula, sobre como fazer alguma fórmula, eu posso utilizar uma outra dessas abinhas aqui. Eu venho em fórmula, inserir função, vai abrir essa caixa aqui. Esqueci a fórmula que eu quero usar, eu não sei como digitar, etc. Eu venho aqui e escolho a função que eu quero. Por exemplo, a função soma. Clico nela, ele vai aparecer aqui uma pequena explicação dessa fórmula que eu quero, soma todos os números em um intervalo de células. Eu coloco os números que eu quero somar. 2, 3, por aí vai, ele vai dando um monte, e aí ele vai colocar na célula que eu selecionei o resultado desse cálculo. Então, aqui eu tenho um conjunto de dados
Por exemplo, eu não vou fazer todos, por exemplo, eu vou fazer esse primeiro aqui, ó. Eu quero somar os elementos que estão nesse conjunto de dados aqui, os elementos que estão nas células C5 e E3. Como eu não quero todos, e são duas células que estão muito separadas, C5 e E3, eu não posso usar os dois pontos, eu vou usar então um ponto e vírgula. Então, a soma, eu digito igual, soma, C5, ponto e vírgula, e o elemento que está em E3, fecho, e ele vai fazer a soma que eu quero. Na multiplicação, a gente tem a função multi. Multi, abro, eu quero aqui a C4 e a C5, C4 e C5, eu posso digitar também, se eu quiser, fecho e vai. Eu quero fazer algo elevado, eu quero elevar um número a outro. A célula E4 elevada a 2. O que está em E4, eu vou digitar E4 com o mouse, acento circunflexo, elevo a 2. Certo? Eu quero elevar uma célula a outra. A célula B5 elevada à célula D5. Digito B5 elevado a B5. E por aí vai. Eu posso também fazer raiz. A função de raiz quadrada no Excel é a função raiz. Então, eu digito raiz e faço a raiz de D4. Certo? Mas essa aqui é uma função de raiz quadrada. Eu quero a raiz cúbica de um determinado número. Eu posso utilizar as nossas aulas de matemática para lembrar das nossas aulas de matemática e lembrar que uma raiz é simplesmente aquele número elevado ao inverso da raiz que eu quero. Então, se eu quero a raiz cúbica, eu faço aquele número elevado a 1/3, certo? Então, eu quero, por exemplo, o valor que está em D3, a raiz cúbica de um valor que está na célula D3. Eu tenho igual D3 elevo. E aí, como eu tenho uma outra operação dentro, lembrando que a operação inversa, 1 dividido por 3, 1 sobre 3 é uma divisão, eu tenho que indicar que eu quero que ele eleve a tudo aquilo que está nessa divisão. Então, eu tenho que colocar essa divisão entre parênteses. 1 sobre 3. Certo? Essa é a minha raiz cúbica daquele número que está em D3, que é 9, Raiz cúbica de 9. Não, desculpa, D3, 27. Raiz cúbica de 27, 3. Digamos que eu esteja fazendo uma chamada escolar, mas ao invés de utilizar números, eu utilizo P para presença e F para falta. Eu conseguiria, no final, calcular o percentual total de presenças em aula? Sim, Ellen, você consegue. Você pode utilizar aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, uma função chamada conti-C, o conti-C, que você pode utilizar para poder somar essa quantidade de P's ou de F's na sua aula, certo? Na sua lista de presenças. Certo? Vou mostrar daqui a pouquinho. E aqui é isso, vocês podem também depois, por causa do tempo eu vou dar uma corridinha, vocês podem depois dar uma olhada nos outros aqui. Aqui essa função inteiro calcula o inteiro de um determinado número decimal, que tem casas decimais, então, por exemplo, 3,4, ele vai simplesmente fazer o inteiro dela, vai botar 3, arredondar um número com um determinado número de casas decimais, 2, arredondar para baixo, arredondar para cima, é muito interessante. Uma função que equivale à exponenciação é a função potência do Excel. Você pode fazer a função potência, lembrando que em funções do Excel, em geral, tem acento, então você tem que digitar com acento. Eu quero fazer a potência do valor que está lá na célula E4. Eu coloco o valor que eu quero, ponto e vírgula,
elevado ao quadrado 2, repara que dá o mesmo valor, 36 aqui, 36 aqui. Certo? Eu estou com um programa de Excel que não é Excel, daí não consegui fazer junto. O seu programa, Ariel, é o do LibreOffice ou algum outro? Porque o LibreOffice, se for o caso, ele tem algumas funções que são parecidas, outras que não são tão parecidas assim. Em geral, é parecido. Então, você conseguiria fazer. Mas eu não sei se é algum outro. Mas, em geral, dá para fazer. Uma outra coisa importante é quando a gente tem um monte de referência no Excel, né, a gente tem que fazer um monte de cálculo que pega um dado de uma mesma referência, e aí, para não ficar repetindo aquela referência, a gente pode fixar aquela referência. Ou seja, eu estou avisando para o Excel que nas outras linhas que fizer aquele cálculo, eu quero que ele faça aquele cálculo usando aquela mesma referência. Por exemplo, eu tenho aqui aquele mesmo conjunto de produtos, quantidades e preços, só que agora essa pessoa que vai comprar esses produtos, ela vai ter um determinado desconto de 2% em cada um dos produtos, certo? Eu quero saber qual é o preço de cada um, né, a quantidade de gasto que essa pessoa gastou em cada um desses produtos com o desconto. E como ele vai receber essa mesma quantidade de desconto em cada um desses produtos, que é um desconto de 2%, eu não preciso simplesmente repetir 2% em cada uma das fórmulas de cálculo que eu vou fazer. Eu posso simplesmente travar essa fórmula, essa célula que está o desconto. Eu poderia simplesmente digitar 2% na fórmula também e arrastar que ele ia fazer da mesma forma. Mas, só para questão de exemplo, então eu quero saber o preço com desconto de cada um dos produtos, o preço total aqui, né, o gasto total do produto A é R$ 32,50, então eu coloco igual, seleciono a fórmula do R$ 32,50 e aplico a fórmula do desconto, que é basicamente essa, né? Eu vou multiplicar por um fator de desconto, que considere aquele desconto. Olha só, se eu faço isso, 1, né, menos, que é o fator de desconto, e digito aqui, né, seleciono aqui a célula C4, que é o de desconto, sem travá-la, simplesmente C4, beleza, ele vai fazer o preço com desconto do produto A. Mas eu quero saber também o dos outros produtos. Se eu simplesmente arrasto, verifica só que ele vai fazer muita coisa errada. Eu arrastei, ou seja, ele aplicou outras fórmulas, outras células para cada um dos produtos, dos preços. Repara só que ao arrastar a fórmula para baixo, a fórmula que eu coloquei em F6, ele pegou valores de desconto, valores que deveriam ser de desconto, da taxa de desconto diferentes. E olha só que interessante, essa denominação valor que ele pegou aqui. Por que ele não colocou valor, não colocou nenhum número? Porque a referência dele aqui é um texto. O Excel não faz conta com texto. Por isso que ele colocou esse hashtag valor, ponto de exclamação. Como é que eu faço para arrumar isso? Para avisar que para todas as células, eu quero que ele considere como referência aqueles 2% lá. Igual, vou fazer de novo, o valor do A, vezes, lembrando que vezes é asterisco, 1 menos a célula de desconto. E como é que eu faço para informar para o Excel que eu quero que essa célula seja a mesma? Eu coloco cifrão antes da letra e antes do número. Né? Dessa forma, eu estou indicando que ele está fixando célula e linha. Perdão, coluna e linha. Ou simplesmente apertar F4. F4 já faz aparecer o cifrão. E pronto. Aí se eu arrasto, como eu arrasto mesmo, eu venho aqui, né, assim, nesse quadradinho que aparece, clico 2 vezes. E simplesmente eu tenho
agora o valor em cada uma das células, verifica só que ele está puxando esse valor lá da célula C4, valor com desconto de cada um dos produtos. Ah, mas eu quero fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Ah, a mesma coisa, né? Aqui a gente fixou, então, uma célula. Agora eu quero fixar uma linha. Eu quero calcular, vamos supor que uma pessoa foi lá, comprou os mesmos produtos, com os mesmos preços, mas de cada um deles ele comprou uma quantidade única, uma quantidade 5. Eu não quero que ele arraste para as outras quantidades. Então, eu venho aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fixar a linha. Eu tenho que fixar a linha na coluna, né, nessa célula C14, que é a quantidade que ele vai comprar. Então, eu venho aqui, igual, venho na quantidade, lembrando que a quantidade, eu posso ou digitar ou colocar lá, mas eu vou digitar para ficar mais fácil. E quero fixar a linha. Quero que a linha C14 fique a mesma sempre. A linha C. Como eu quero fixar a linha, o cifrão tem que vir antes do número, ok? Cifrão 14. Ele selecionou a linha vezes o D14, que é o preço. Pronto. E arrasto. Repara só que em todas as fórmulas ele pegou a quantidade 5. Todos os resultados ele pegou a quantidade 5. Uma outra coisa legal daqui dessa aba fórmula é a questão de você poder saber de onde está vindo, de quais dados, de quais células estão vindo as suas contas. Então, por exemplo, eu sei que aqui é bem simples, eu venho aqui em cima, seleciono a célula que eu quero, que é essa aqui, a célula E17, e venho aqui em rastrear precedentes. Eu vou saber de quais células estão vindo aquelas contas. Ele vai criar uma setinha, 2 setinhas para saber. Eu sei que aquele 40 está vindo da multiplicação de 5 vezes 8, certo? A mesma coisa aqui. Só que eu quero fixar, só que aqui os dados estão, né, transpostos. Eu tenho os produtos nas linhas e a quantidade os produtos nas colunas, perdão, e as quantidade, né, e o preço e quantidade nas linhas. E eu quero calcular esse mesmo exemplo. Uma pessoa foi lá e comprou a quantidade 8 agora, ou a quantidade 5 desse produto. Como é que eu faço? Eu venho, agora eu quero fixar coluna. Para fixar coluna, eu coloco o cifrão antes da letra e deixo sem nada depois da letra, antes do número, né? L14, que é o preço 5, a quantidade 5, vezes o preço. Opa, só um minuto. Porque saiu aqui. Ok. Deixa eu fazer de novo. Cifrão L14, ele fixou vezes o preço, que é a coluna L, que é a célula L15. Ele fez também. E aqui eu vou arrastar para a direita. Ele faz exatamente a mesma coisa. Certo? Tem alguma diferença se eu mudar o estilo da fonte ou entre maiúsculo e minúsculo na hora de fazer as fórmulas? Não. Na hora de fazer a fórmula, ela vai fazer conforme a fonte que está aqui na sua página inicial. Por exemplo, eu tenho aqui essa fonte, sei lá, eu vou colocar aqui nesse texto uma fonte Times. Ele vai simplesmente fazer fonte Arial Black, por exemplo, ele vai mudar. E se eu faço a fórmula, ele vai simplesmente respeitar, na fórmula, ele vai simplesmente respeitar aquela formatação que está, né? Que é essa né? 5 vezes o preço, ele vai manter. E se você reparar, quando você digita a fórmula, ele vai ficar nesse tamanho do Arial Black. E a mesma coisa serve para vou colocar aqui a mesma coisa,
uma fonte Times, por exemplo, clicar em fonte, ou você procura, ou você digita o que você quer. Vou colocar Times, por exemplo, eu vou somar isso aqui. E aí vou digitar em minúsculo. O Excel repara só que o que eu digitei está com a fonte Times, que é diferente do resto do arquivo, e vou somar isso aqui. Vou colocar com a fonte Times. E eu escrevi soma em minúsculo. Ele vai fazer a conta. Mas quando eu fizer, ele vai transformar em maiúsculo. Não tem problema colocar em minúsculo ou maiúsculo, ele não é sensível a isso, mas quando eu fizer a conta, ele vai transformar tudo em maiúsculo. E a fonte também não é sensível, não vai ter diferenças com a fonte. Ariel, eu não sei, Emily, desculpa. Certo? Basicamente isso, aqui. Ele não vai alterar. Operações com datas. Aqui de fórmula de referência, basicamente isso. A gente usa bastante essa coisa de fixar células, principalmente fixar uma célula com os dois cifrão, eu não sei o plural de cifrões talvez, com cifrão na linha e na coluna, usando F4. A gente usa muito, isso é muito importante para cálculos em base de dados, cálculos de lucro, de etc., cálculos que a gente faz de séries temporais, por exemplo, né, a gente está arrumando uma série temporal no Excel, é bem interessante usar essa formatação para a gente não ter que ficar repetindo o mesmo cálculo, né, e repetindo o mesmo cálculo, puxando determinada célula a cada cálculo que a gente faz. Então, vamos lá, operação com data. Essa operação com data é muito interessante para aquela primeira pergunta lá de uma lista, né, de tabela dinâmica com datas, né, datas e horários específicos. Também é muito legal para quem trabalha com dados financeiros, do mercado financeiro, para quem trabalha com dados intraday, para quem trabalha com datas de cotações de preços de ação, de preços de cotações de pontuações de índices de mercado financeiro, com dados intradiários de preços, né, quanto um preço variou de um minuto a outro, de um intervalo de hora a outro no mesmo dia. E se você trabalhar com esses dados no Excel, essas funções e outras relacionadas ao calendário é importante. Então, a gente vai um pouco do amplo, né, do macro para o micro. Então, a gente tem, por exemplo, a função data, que é uma função bem proforme, assim, tipo, você sabe a data que você quer colocar nela. Então, você coloca, os argumentos dela são ano, mês e dia. Então, a gente vem aqui, eu quero saber eu quero colocar aqui no formato de data, o dia 11 de dezembro de 91. Então, 1991... eu coloco o ano. Segundo argumento, repara só que no segundo argumento, né, depois de eu ter colocado o ponto e vírgula, ele destacou o mês, né, que é o mês que eu tenho que digitar aqui agora, é o mês de dezembro, 12, né, a contagem de meses segue a do ano, 1 para janeiro, 12 para dezembro. E o dia 11, certo? Eu fecho parênteses e clico Enter, ele vai simplesmente colocar a data, é uma função proforma. Eu sei a data que eu quero que ele coloque no formato de data. Como é que eu faço para modificar essa data, por exemplo? Aqui eu estou em formato, apesar de eu ter colocado na fórmula ano, mês e dia, ele apareceu no formato que a gente está mais acostumado, dia, mês e ano, mas eu posso modificar isso. Eu venho aqui na página inicial, número, nessa setinha que aparece, vem em data, já está em data aqui, eu posso escolher diferentes formatos. Eu posso escolher uma data mais completa, eu posso escolher aquele formato geralmente importante para ser lido, né, geralmente, né, usado em país de língua inglesa, e é muito importante para ser lido em softwares como o R, por exemplo. Já facilita a vida do R, por exemplo, se você for arrumar as datas aqui no Excel. Já coloca nesse formato aqui de ano, mês e dia, ou outros formatos também. Eu vou deixar nesse formato que a gente está mais acostumado. Clique em OK. Eu quero, não sei que dia é hoje. Você pode escrever data assim, data e
parênteses fechado, ele vai te pedir alguma coisa. A função, se for só a função. Ou você pode simplesmente escrever só a data também, que ele vai entender que você quer a data. Por exemplo, 11/12/1991. Ele fez aqui e já salvou como data. Você pode escrever também, certo? Eu não sei que dia é hoje. O Excel tem uma função hoje, uma função talvez um pouco desnecessária, assim, né? Para a gente ter um calendário aqui embaixo. Mas uma função interessantezinha que vai te dar o dia de hoje, 15 de janeiro de 2022. Eu quero algo mais específico, eu não quero só saber o dia de hoje, eu quero saber o dia de hoje e a hora que a gente está. A gente tem a função agora. Agora, abre parênteses, fecha parênteses. Simplesmente ele vai te dar 15 de janeiro de 2022, às 11h48, certo? Agora, umas funções mais específicas. Eu quero saber que dia da semana é determinada data. Que dia da semana foi determinada data, uma determinada data anterior. Então, eu venho aqui, a função dia.da.semana. Então, digito dia, ponto, já apareceu aqui a primeira. Eu não quero digitar tudo porque eu sou preguiçoso. Eu aperto Tab, ele vai já botar em maiúsculo e já vai abrir o parênteses para mim. Qual data que eu quero saber o dia? Eu quero saber essa aqui, 11 de dezembro de 91. Que dia que foi aquele dia? Isso é muito importante, por exemplo, para quem trabalha no mercado financeiro e quer saber, tem um conjunto de dados de mercado financeiro e quer saber qual foi aquele dia, porque você está estudando efeitos de determinados dias, de determinados dias no preço de uma determinada ação. Por exemplo, efeito segunda-feira, efeito final de semana, efeito isso, efeito aquilo. Então, você pode, no seu banco de dados, indicar que dia que foi. E aqui, essa função, ela respeita a seguinte lógica. 1 para domingo, 7 para sábado. Então, o dia 11 de dezembro de 91 foi uma quarta-feira. 4, né? Domingo, segunda, terça, quarta-feira. E que dia é a segunda data? Dia, ponto da semana, ponto. Essa data de hoje. Vai aparecer 7, que é um sábado. Hoje. Certo? A função dia, ele vai me dar o dia que foi uma data. O dia, né? O dia é um número, a data daquela data. Então, se eu coloco o dia da B3, ele vai me retornar 11, que foi o dia 1, né? O mês, a data que está na célula B3 também, ele vai me dar o mês 12. O ano, ele vai me dar 91. Isso pode ser importante também se você quiser separar alguma data. Eu quero saber algo mais específico. Como é que eu faço para poder saber a quantidade, o período, o tamanho do período que tem entre duas datas diferentes? Eu posso fazer isso em saber a quantidade de anos, a quantidade de meses, a quantidade de dias numa determinada data. Então, lá naquela primeira data lá, eu quero saber a diferença entre essa data aqui, 11/12, e a data de hoje. Quantos anos tem entre essas datas? Então, a gente vai usar a função datadif. Datadif, abre parênteses. O primeiro argumento da função é a data inicial. Como é que eu separo os argumentos? Com ponto e vírgula. Dependendo do Excel, dependendo do software que você está usando, dependendo da linguagem que você usa, o separador pode ser só uma vírgula, viu? Aí tem que ficar atento a isso. Em geral, no Excel, com a linguagem em português, é ponto e vírgula. Eu quero saber a diferença da data final para a data de hoje. Eu separo aqui a data de hoje, é o segundo argumento. E o terceiro argumento, eu quero informar para o Excel a unidade que eu quero. Eu quero em ano, eu quero em mês, eu quero em dias. Eu quero, nesse primeiro caso aqui, em anos. Então, eu vou usar, lembrando aqui que essa função usa argumentos em inglês, então a gente usa o termo Y, né, entre aspas, que é de years em inglês, para poder informar que eu quero ano, Y maiúsculo, entre aspas, abre aspas, fecha aspas e fecha parênteses. Eu tenho 30 anos entre 11/12/91 e hoje, anos inteiros.
E sim, essa é a minha idade. Eu nasci nesse dia. Informação desnecessária. Eu quero agora saber a informação, o número de meses e de dias. Eu posso, a única coisa, entre essas mesmas datas, a única coisa que eu quero fazer aqui é modificar o terceiro argumento dessa função. Eu posso simplesmente... Ah, não, se eu arrastar vai dar errado, porque ele vai arrastar todo mundo. Então, eu vou simplesmente mudar o terceiro argumento. Eu tenho aqui data diff, a primeira data, a segunda data, e agora eu quero meses. Quantos meses tem nesse intervalo? Eu abro aspas, coloco M de meses, fecho aspas, e fecho parênteses. Eu tenho 361 meses nesse período. Quantos dias eu já vivi? A mesma coisa, só que o terceiro argumento é dia. É o D de dia. Eu vou colocar D. É exatamente a mesma coisa. Data diff. Primeiro argumento. Segundo argumento. Fecho, abro aspas. Separando os argumentos com ponto e vírgula. E coloco D de dia. Fecho. Aspas, fecho parênteses. 10.993 dias vividos até agora. Até 10.992 e alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, já são 6 para meio-dia. Eu calculei mal com a quantidade de conteúdo para hoje, mas não tem problema. Eu ajusto o que eu preparei para a semana que vem e a gente continua com esse, né, na primeira parte da próxima, do sábado que vem, e a gente vai ver mais algumas coisinhas mais específicas na semana que vem, já voltados para análise de dados, voltados para análise para decisão, análises estatísticas para quem quer seguir algo mais acadêmico, um pouco de, né, até um pouquinho de regressão no Excel, algumas análises talvez um pouco mais gerenciais, para quem tem mais essa curiosidade de ferramentas do Excel para esse tipo de análise, e a gente vai ver isso. Então, a gente vai continuar aqui, terminar isso aqui, funções de texto, funções funções lógicas, vou ficar devendo lá a pergunta, não me esqueci. Aliás, depois eu vou anotar aqui, porque tem uma semana inteira pela frente. Do continum e do conti-c lá, da lista de presenças, a gente pode usar essa função aqui para a gente fazer isso, o conti-valores ou continum, para a gente poder entender quantas presenças, quantas ausências numa determinada classe. Até muda esse exemplo aqui. Cálculos de matrizes e fazer uns gráficos também no Excel, que é uma coisa bem legal. Eu agradeço muito, novamente, o convite. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar. Eu sou um pouco confuso às vezes, mas podem falar se tiver alguma. E é isso por hoje. Até semana que vem, eu espero. Muito obrigado.